Sabe, escrever bem não é nenhuma arte misteriosa. Na verdade, é quase um trabalho de engenharia. A fonte desta análise, o livro A Redação Eficaz, defende uma ideia bem interessante. Planejar um texto é como um engenheiro projeta num carro. Cada peça tem uma função e o objetivo final é sempre a clareza e a eficiência. Então, como é que a gente constrói um texto assim à prova de falhas? Vamos descobrir. A gente já deu de cara com um texto assim, não é? Parece uma parede de palavras cheia de jargão onde cada frase é um novo obstáculo. É uma experiência super comum e, vamos combinar, bem frustrante. Pois é, a sensação é essa mesma, né? Parece que a gente está tentando ler através de arame farpado. Como se o autor não quisesse comunicar, mas sim mostrar conhecimento, força, poder, e isso transforma a leitura numa tarefa pesada. Mas olha, não precisa ser assim. Para transformar esse arame farpado numa ponte bem clara, a gente vai seguir 4 compromissos fundamentais. São eles: primeiro, agir como um bom comunicador. Segundo, respeitar o tempo de quem lê. Terceiro, cuidar da legibilidade. E por último, buscar a palavra exata. Então vamos lá, começando pelo primeiro e, olha, talvez o mais importante de todos. Ser um bom comunicador não é sobre usar palavras difíceis, é sobre garantir que a mensagem seja entendida. Simples assim. Um bom comunicador assume alguns compromissos. Pensa nisso como se fosse um contrato com quem está lendo. O objetivo é garantir que a informação seja entendida de primeira, que o raciocínio seja fácil de seguir, que a linguagem seja acessível e que até o visual da página ajude, em vez de atrapalhar. A responsabilidade é sempre de quem escreve, nunca de quem lê. Agora, um ponto que todo mundo sente na pele: o respeito pelo tempo. O tempo é, talvez, o recurso mais valioso que o leitor nos dá. E ignorar isso é o caminho mais rápido para o nosso texto ser, bom, simplesmente ignorado. Para ilustrar isso, olha que curioso, um pequeno teste do mundo do futebol. Zidane, no auge, jogou 96 minutos numa partida. Ele parecia estar em todo lugar, certo? Mas a pergunta é, por quanto tempo a bola esteve de verdade nos pés dele? Qual o palpite? Apenas 3 minutos. Surpreendente, não é? Isso ilustra a questão de forma brilhante. Não se trata do tempo total, mas do impacto que se consegue ter no pouco tempo disponível. Um bom texto faz exatamente isso. Causa o máximo de impacto no mínimo de tempo de leitura. A realidade nua e crua é que o tempo de atenção das pessoas é curtíssimo. A gente dedica, em média, só uns minutos a um relatório anual e às vezes segundos a um panfleto ou e-mail. Se a gente não for direto ao ponto, se o texto não prender logo de cara, o leitor simplesmente passa para a próxima. Então, a lição aqui é clara. Respeitar o tempo de quem ler não é só uma questão de educação, é uma estratégia de sobrevivência para a sua mensagem. Ou a gente planeja para ser conciso, ou o texto vai direto para o lixo. Ok, agora vamos entrar na parte mais prática da coisa, na mecânica da clareza. A legibilidade é sobre usar técnicas que tornam a leitura mais fácil e a compreensão mais rápida. A definição é bem simples. Um texto legível é um texto fácil de ler. E 2 coisas são cruciais aqui: a escolha das palavras e das frases, claro, mas também a parte visual, a forma como o texto é apresentado na página. Pensa bem, por que usar intercambiamento quando troca diz a mesma coisa e dá menos trabalho para entender? Ou procrastinar quando a gente pode simplesmente dizer adiar? A regra é simples, dê sempre preferência a palavras curtas e que todo mundo usa no dia-a-dia. E não é só sobre as palavras, viu? O jeito que a gente organiza a informação na página faz toda a diferença. Um blocão de texto assusta, exige mais esforço mental. A mesmíssima informação mais organizada numa lista, por exemplo, fica na hora mais clara e muito mais fácil de absorver. E agora a gente chega no nosso último princípio, que na verdade amarra todos os outros. Encontrar a palavra exata é o que separa um texto que só funciona de um texto que é realmente eficaz e memorável. E para ilustrar isso, tem uma citação do Mark Twain que é simplesmente perfeita. É isso, não é? A palavra quase certa e a certa podem até parecer próximas, mas o impacto que elas causam é totalmente diferente. A precisão na linguagem é o que cria o relâmpago na cabeça de quem lê. Para ajudar a gente a evitar umas armadilhas, o livro apresenta umas figuras bem caricatas. Tem o sabichão, que adora usar termos técnicos para parecer inteligente,
E tem o modernoso, que vive repetindo as palavras da moda para se promover. Os dois cometem o mesmo erro. Estão mais preocupados com a própria imagem do que com a clareza da mensagem. No fim das contas, a história é a seguinte: o objetivo de um texto eficaz é um só: informar. Qualquer outra coisa, tentar parecer inteligente, esforçado, moderno, é só ruído. E ruído só atrapalha a comunicação. E para fechar, esta citação do Rodrigues Lapa resume tudo de forma brilhante. A arte de escrever é a arte de escolher. É encontrar, no meio de tantas opções, aquela única palavra que diz exatamente o que a gente quer dizer. É nessa escolha que mora o segredo da clareza. E com isso, fica uma reflexão final para a gente levar para a vida. Não precisa reescrever tudo de uma vez. Comece com uma única palavra. Qual é aquela palavra complicada que pode ser trocada por uma mais simples? Qual termo vago que pode ser mais preciso? A jornada para uma escrita realmente eficaz começa com uma pequena escolha.